Então, vamos lá. Boa noite a todos, tá? Realmente uma sexta-feira, espero que seja bem produtiva, tá certo? Então, vamos lá os nossos outros exemplos de cálculo. Agora a gente vai trabalhar no nosso terceiro exemplo, vamos trabalhar com hora extra, tá? Vamos aprender a calcular as horas extras no sistema SPCE, tá certo? Doutora Sandra, o áudio tá legal? Ainda um pouco baixo, se puder aumentar mais um pouquinho. Tá ok. Eu vou só espelhar a minha tela, tá? Do nosso sistema. Sistema ok, né, doutora? Ok. Ótimo. Então, assim, vamos para o nosso passo inicial, tá? O nosso passo inicial, que é em criar o nosso cálculo, tá? Então, a gente vem criar novo cálculo, e vamos lá fazer aquele preenchimento que a gente já está habituado a se fazer. O nome do reclamante, nosso terceiro caso, tá? Que é de hora extra. Então, aqui o nome do nosso reclamante é Arthur Júlio. Reclamado, fictício, casa nova. E vamos aqui para o nosso parâmetro, tá? Nessa ferramenta parâmetros, vocês vão ver que o cálculo de hora extra, ela é muito importante, tá? Principalmente aqui, nessa definição de carga horária. E a outra questão da importância nesse parâmetro, nessa ferramenta, é a utilização do sábado como dia útil ou não, tá? Porque se eu optar que o sábado como dia útil, ele não vai considerar ele lá para efeito do repouso, tá certo? Para efeito do repouso. Se eu tiro aqui, para calcular a hora extra, ele vai com sábado como dia útil. Se eu tiro, ele já considera que meu sábado vai integrar o meu número de repouso. Então, o meu repouso já vai ser o quê? Meu sábado, domingos e feriados, tá? Esse vamos deixar marcado, não é o nosso caso. Vamos deixar marcado o sábado como dia útil. E a outra ferramenta, que isso é importante, é a nossa carga horária, que é justamente para a gente apurar o valor dessa nossa hora, tá? O valor da nossa hora. E aí a gente tem que observar qual a carga horária do nosso cliente, qual a carga horária que é do empregado, se ele era 220, 180. Se ele era 180, eu venho e eu faço alteração para 180. E quando ele for calcular a hora extra, ele vai utilizar esse divisor que eu vou colocar. Então, vamos deixar aqui o 220. Tá certo? Então, vamos lá. O estado. Maranhão. São Luís. Tá? E vamos para nossas informações. Vamos fazer a leitura aqui do caso para a gente poder estar preenchendo essas nossas informações. Ele diz o seguinte: o empregado admitido ou seja, a data de admissão dele é 1º/2/2017. E desligado em 30/9/2019, tá? Então, nesse caso, eu já tenho o limite do meu cálculo, a data limite. Então, já não há mais a necessidade de eu estar limitando esse meu cálculo. Tá certo? E as outras informações, ele trabalhar diariamente, ele não me dá a data do ajuizamento, ou seja, eu vou ajuizar esse meu cálculo. Então, eu vou colocar para a data de 9/10/2020. Tá certo? E aí eu venho nessas outras informações, faço a conferência, realmente o padrão do sistema, ele traz o 220, o padrão do sistema, ele traz o 220. É o caso do nosso cliente, eu coloquei que a nossa carga horária, lá nas informações complementares, eu coloquei que a carga horária é 220, então eu já conservo essa informação.
E aí eu já considero que o sábado é como dia útil. Ele é o empregado, o sábado como dia útil. Tá certo? E venho aqui na opção salvar. Operação realizada com sucesso. Tá certo? Então, qual é o nosso próximo passo? Vamos continuar a nossa leitura. Alegou, trabalha diariamente, isso aqui a gente não é nesse momento. E aí eu vou para essas informações complementares. Por quê? Agora eu preciso cadastrar meu histórico salarial. E aí eu criei uma evolução salarial para ele. Eu coloquei que o salário deles recebido é diferente para determinados períodos. Então a gente hoje vai aprender, ontem a gente trabalhou só com uma base de cálculo única, né? Então não teve essa variação de base de cálculo. Então hoje a gente já vai ver essa questão, quando há uma evolução dessa base de cálculo. Tá? E aí eu já venho aqui no meu histórico e crio um novo. Eu, particularmente, eu gosto de sempre colocar, quando se trata de horas extra, ou calcular outra verba, eu sempre gosto de colocar base de cálculo, o nome desse meu histórico. O sistema já praticamente dá para encher salário base, mas eu não gosto. Eu coloco base de cálculo porque eu tenho a opção de somar todas as parcelas de natureza salarial e criar uma única base de cálculo. Assim como eu tenho a opção de estar cadastrando várias bases de cálculo, várias parcelas que ele vem recebendo. Digamos que ele recebe salário base, ele recebe uma gratificação de natureza salarial, ele recebe uma outra parcela que eu entendo que é integrante da base de cálculo. Eu tenho duas opções. Eu posso cadastrar ela, somar ela no mês, um único valor, como eu posso estar cadastrando, dividindo ela em histórico salarial diferente. Ou seja, eu posso colocar aqui, exemplo, eu posso trabalhar ela aqui como salário base, tá? Só a título de exemplo aqui, não preciso vocês colocar, só vai ser a título de exemplo. Só me acompanhe. E posso colocar que meu salário base, nesse período, é 1.200. E venho aqui e coloco no mais. Só que, além do salário base, ele recebe uma outra gratificação que é base de cálculo para apurar essa hora extra. Um exemplo, eu vou colocar aqui uma gratificação por gratificação de função. Está lá no contra-cheque dele discriminado, salário base, eu cadastrei o salário base. E aí ele tem uma outra parcela, uma segunda parcela, que eu entendo também que é base de cálculo para apurar a hora extra. Então eu já venho e coloco ela aqui de, um exemplo, R$200. E já cadastro ela aqui. Faltou eu salvar aqui a minha primeira. Só um minuto. Deixa eu só excluir. Na primeira eu esqueci de salvar. Primeiro eu tenho que vir aqui e salvar. Para mim poder cadastrar um novo histórico salarial, eu tenho que vir salvar. Aí eu venho novamente em novo. Deixa eu voltar aqui. Porque eu acabei alterar. Aqui não é minha gratificação de função. É meu salário base. E venho e clico em salvar. Salvei. E eu vi no contra-cheque do nosso cliente, do contra-cheque do meu cliente, que ele tem uma gratificação que eu entendo que é base de cálculo para apurar a hora extra. Não é só o salário base. E aí eu quero utilizar ela também. Aí eu venho, crio um novo histórico. No caso aqui, gratificação de função. Qual foi a gratificação de função dele? R$200. E clico em o mais. Sempre clicar no mais, tá? E venho aqui em salvar. Pronto, gente. Então eu já tenho aqui cadastrar duas bases de cálculo para a gente estar apurando essa minha hora extra. Tá certo?
já tenho duas bases de cálculo cadastradas aqui para me estar apurando essa minha hora extra. A título de exemplo, não precisa vocês estar fazendo. Então, quando eu for apurar aqui minha hora extra, deixa eu colocar aqui hora extra 50%. Quando eu for calcular minha hora extra, eu venho aqui, já coloquei a minha verba, a hora extra, minha verba principal. E aí eu venho aqui em parâmetros da verba. Parâmetros da verba. E venho aqui na minha fórmula, na minha base de cálculo. Quem é minha base de cálculo? É meu estoque salarial. Agora, quem é meu estoque salarial? É meu salário base. E clico no mais. Vou adicionar outro. Gratificação de função. E clico mais. Então, o sistema ele já faz a leitura de que minha base de cálculo para apurar minha hora extra, tá? Quem? É meu salário base mais minha gratificação. Veja que ele dá a fórmula aqui, ó. Salário base, ou gratificação de função mais salário base. E aí ele já dá a fórmula da hora extra. Quem é minha hora extra? É meu salário base, minha gratificação de função mais meu salário base dividido pela minha carga horária, tá? Dividido pela minha carga horária vezes 1,50, que é a hora normal, mais o plus dos 50%. E vezes zero. Por que está zero? Porque eu não coloquei ainda a quantidade de horas extras. Tá certo? Isso só foi para título de exemplo quando eu tenho mais de uma parcela que é base de cálculo para mim apurar minhas horas extras. Deixa eu excluir aqui para a gente voltar ao nosso caso prático. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu excluir aqui. Ótimo. Vou voltar para o meu histórico. Vou excluir esse meu histórico. Só foi tipo de exemplo. Excluir. Vou excluir meu salário base. Vou excluir. Tá? Então, gente, vamos cadastrar nossa base de cálculo aqui conforme essa evolução que eu coloquei dos salários recebidos. Eu venho em novo e coloco minha base de cálculo. Tá? Eu tenho a opção, só voltando aqui, como são duas parcelas, e eu coloquei uma de 200 e a outra de 1.200, eu posso somar as duas e já colocar aqui minha base de cálculo, já colocando os 1.400. Tá? Então, não precisa também eu estar fazendo esse cadastro das várias as verbas, já posso pegar o total, tá certo? Mas vamos aqui para o nosso caso. Aqui a gente colocou que o salário recebido de fevereiro de 2017, aí ele dá a competência inicial. Então, de fevereiro de 2017 a dezembro de 2017, ele me dá uma base de cálculo de 1.200. Veja que o sistema, quando a gente coloca, ele já puxa o período completo, até a nossa limite final do nosso cálculo, ou seja, setembro de 2019, que foi a data da demissão dele. Mas ele recebeu um valor diferente. Então, ele recebeu de fevereiro de 2017 a, no caso, dezembro de 2017, ele recebeu R$ 1.200. Tá? Então, eu estou cadastrando só para esse período aqui. E aí eu venho no mais e coloquei. Veja que ele já puxa nesse período a minha base de cálculo. Tá? Ele já puxa a minha base de cálculo nesse período. Como é uma base de cálculo, uma evolução, aí ele já diz que em janeiro de 2018, gente, veja que o sistema, quando eu coloco a competência final, dezembro de 2017, que eu coloquei aqui a minha competência, que eu coloco no mais, que eu adiciono, automaticamente ele já puxa para a próxima competência. Ou seja, ele já puxa aqui para janeiro de 2018, tá certo? E aí ele já dá aqui a competência final, ele já não utiliza mais, ele já está entendendo que eu vou trabalhar com uma evolução salarial, que essa evolução salarial não vai ser igual em todo período. Então, ele já puxa já para
janeiro de 2018. Ou seja, se houver essa alteração de base de cálculo mensal, ele não sempre vê essa alteração, aí eu tenho essa opção de eu estar colocando. Mês de janeiro foi 1.200, mês de fevereiro foi 1.250, mês de março, tá? Então ele já puxa. Mas no meu caso, eu estou dizendo que de janeiro de 2018 até dezembro de 2018. Então eu coloco 12 de 2018. É minha próxima alteração de salário. Qual foi? Saiu de 1.200, foi para 1.260. Tá certo? E aí veja que quando eu colocar no mais, aqui está dezembro, a competência final, quando eu coloco no mais, ele já puxa para a próxima competência. Que a minha próxima competência, eu já digo que o valor é de janeiro de 2019 até setembro, que é meu último mês de 2019. Ele me diz que esse valor é 1.300 e coloco no mais. Veja que o sistema ele dá um alerta. Após lançar todas as ocorrências, é necessário clicar no botão salvar no fim da página. Ou seja, cadastrei todo o período, venho em salvar, tá? Então, eu tenho a minha base de cálculo, para apurar minhas horas extras, conforme essa evolução dos valores recebidos. Então, assim, eu tenho duas opções. Se ele tem mais de uma parcela, mais de uma verba nesse contra-cheque dele, eu posso estar cadastrando por verba, tá? Por verba. Ou eu posso pegar e só somar todas e jogar em um único momento e colocar como base de cálculo. Eu recomendo... Oi. Só uma perguntinha. Não vai incidir, então, essas verbas sobre o FGTS? Não, aqui é apenas a base de cálculo. Esse FGTS eu estou entendendo que ele já foi recolhido lá sobre esse salário recebido, tá certo? Vai incidir FGTS apenas nas horas extras. Aí lá na verba de hora extra, a gente vai clicar na opção incidência de FGTS, tá? Porque aqui é os salários recebidos. Então, eu recomendo a gente sempre trabalhar essa base de cálculo, apesar de dar muito mais trabalho, porque ele pode ter 5, 6, até 10 verbas nesse contra-cheque dele, que seja base de cálculo hora extra, que é as verbas de natureza salarial, né? Eu recomendo a gente cadastrar essas verbas, apesar de dar muito trabalho. Por quê? Porque vai ficar bem mais claro quem é essa minha base de cálculo. Vai ficar bem mais claro. Mas aqui é uma forma que eu trabalho também de colocar em um único momento. Então, quando eu coloco em um momento, eu nomeio como base de cálculo. Quando eu trabalho utilizando essas verbas, vencimento, aí eu coloco especificamente a mesma forma que está no contra-cheque e a gente vai e faz a nomeação nesse histórico salarial. Tá certo? Então, após fazer esse cadastro, a gente vem aqui para a verba, apurar a verba. Vamos lá. A nossa verba, então, aqui é expresso. Tá? É expresso. E aí, eu procuro minha hora extra, que no caso, ele me dá 50% e 100%. Nesse meu caso aqui, eu não coloquei, mas vamos trabalhar com a de 50%. Eu excluí minha verba, coloquei o item aqui, minha verba, eu venho em salvar. E ela já aparece aqui, a minha verba cadastrada, tá certo? E aí, agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui nessa seta verde, que é o meu parâmetro, clico nela e vou dar uma olhada, vou verificar o que é que vai incidir, o que é que não vai, qual é a fórmula da minha hora extra. Tá certo? Então, aqui, ele me diz o seguinte, a incidência. Aí vai incidir o quê? Imposto de renda. Vai incidir imposto de renda. Aí sim, doutora, aqui incide o FGTS sobre a verba hora extra, tá? Se eu colocasse lá, ele iria apurar o FGTS
de todo o período de vínculo sobre a base de cálculo. Não é isso que a gente quer. Tá? E aí, gente, ele já me dá, como eu tenho apenas uma base de cálculo cadastrada, ele já puxa o sistema automático, já vem e puxa a minha base de cálculo, meu histórico. Já está aqui. Se eu tivesse outro histórico, como eu mostrei para vocês, eu vim aqui na outra opção do histórico, e aí ele ia aparecer a outra verba, e eu vinha no mais, adicionava e ele ia somar. Tá certo? E aí a informação, divisor, minha carga horária. Quem é minha carga horária? A gente cadastrou, deixou lá, já estava preenchido o sistema, que era 220 e a gente conservou 220. Ou seja, minha carga horária é 220. Então, minha hora extra é o quê? Minha base de cálculo, salário recebido, dividido pela minha carga horária, eu tenho o valor da minha hora normal. Foi o que o professor Antônio da Neve ensinou para vocês. Multiplicado pelo 1,5, que é a hora normal, vezes os 50%. Que aí ele me dá o multiplicador. Ele me dá o multiplicador. Vamos aqui para uma das partes mais complicadas. Atenção nesse ponto. Que é a quantidade das horas extras. A quantidade das horas extras. Qual é a minha quantidade de hora extra? A gente tem que vir aqui para o anunciado, tá? E aí o anunciado, ele relata o seguinte, que ele trabalhava diariamente de segunda a sábado. Ou seja, na semana a gente conta aí o quê? 6 dias, né? 6 dias. E nesses 6 dias, ele fazia além da hora normal, 1,5, ou seja, 1h30. Tá? Então, a gente sabe que aí eu pego o meu 1,5, que é a minha hora, que ele fazia diariamente, vezes os 6 dias, que é de segunda a sábado, vezes os 6, que vai dar o quê? Aí você vai ter que anotar no papel, dá 9, né? Então, minha hora semanal, por semana, ele estava fazendo 9 horas extras. Só que, gente, o sistema, ele entende nessa quantidade, que quando eu colocar a quantidade, ele entende que essa hora é mensal. Então, eu preciso saber qual é a minha hora mensal. Então, para mim saber minha hora mensal, se eu tenho 9 horas semanal, e aí o professor Antônio das Neves falou para vocês que eu tenho o quê? Eu tenho 4,2857 semanas no mês, não é isso? Então, eu pego as 9 e vou multiplicar por 4,2857, que aí, no caso, vai dar 38, e aí a minha hora mensal, já vou colocar, que é 38,57, tá? Qual a função que eu tenho aqui? Eu tenho uma função proporcionalizar. O que é isso, gente? Proporcionalizar é quando ele entrou, um exemplo, ele entrou na empresa, a admissão dele é quebrada, não é primeiro, seria 10. Então, ele vai entender que ele não teve os 30 dias, ele vai fazer a proporcionalização apenas dos 20 dias que ele trabalhou. E aí, então, eu tenho a opção de sim ou de não. Tá? A gente impugna muito cálculo nesse sentido. Ele trabalha com as horas cheias do mês, né? Sendo que ele não trabalhou durante todo o mês. Mas vamos deixar aqui, proporcionalizar. Coloquei essa informação, coloquei minha quantidade de horas, sim, doutor? Professor, estão questionando quando adicionar é maior que 50%, eu posso alterar o multiplicador? Desculpa, picotou sua voz. Não Quando consegui. o adicional ele for maior que 50%. Peraí, minha internet está com um pequeno problema. Já entendi. Quando o adicional ele for maior de 50%, a gente pode alterar o multiplicador? Já entendi. Pode sim. Se é uma hora aí 60%, eu venho e coloco apenas 1,60. E aí ele já altera o multiplicador, tá? Se o juiz não dá a hora extra, ele só dá apenas o plus, os 50%, não dá a hora normal, então eu venho aqui e vou colocar o quê?
ele só vai calcular o plus, só os 50%, tá? Só o plus. Mas não é o Mas nosso caso. os colegas têm de ficar atentos, porque os magistrados, os contadores das varas, eles vão conferir se você alterou só o que eles mandaram, se ficou um décimo a mais ou um décimo a menos. Então, a gente tem de ficar bastante atento, tá, pessoal? Pode seguir, professor. Isso, exatamente. Então, veja que quando eu coloquei a quantidade, eu coloquei a minha quantidade de horas, né? Ele já vem aqui para a fórmula, estava zero. Então, ele já diz o quê? Que minha hora extra é o quê? Minha base de cálculo dividido pela minha carga horária, né? Vezes 1,50, vezes essa quantidade de horas que ele faz no mês. Então, essa quantidade de horas, gente, ela é mensal, tá? Ela tem que ser mensal. Eu já vi muitos erros assim, que o juiz manda dar 2 horas por dia, e aí a pessoa que fez, o calculista, apenas colocou aqui 2 horas. E aí deu um prejuízo para a parte, tá? Então, eu tenho que saber calcular essas horas extras, a quantidade de horas extras, tá? Professor, e quando no mesmo cálculo existem horas extras de 50% e horas extras de 100% no mesmo cálculo? Como é que a gente vai chegar nesse cálculo? A gente vai dar um jeitinho brasileiro ou a gente vai fazer pelo sistema? Não, vamos fazer pelo sistema, tá? Eu venho aqui em salvar, salvei, tá? Veja que quando eu salvo, eu vou já responder, doutor. Veja que quando eu salvo, ele aparece esse alerta e essa informação. Eu vejo laranja, tá? Não sei se alguém vai ver outra cor, mas eu vejo laranja. Ele vai ver essa informação. Eu sou daltônica, eu estou enxergando azul. Azul. Quando ele nos dá essa informação desse alerta, ele diz o seguinte: foram realizadas alterações dos dados do cálculo, nas verbas do cálculo. Pode ser necessário gerar novamente a ocorrência. Quando ele dá essa informação, gente, eu tenho que vir aqui e regerar, tá? Por que ele deu essas informações? É porque eu fiz alteração na fórmula, eu mudei lá a quantidade de horas extras. Quando eu coloquei a quantidade, eu venho e regerar. Se eu não regerar, ele vai entender a informação inicial que ele deixa pré-preenchido. Regerei. Agora, respondendo a pergunta, quando se tem hora extra 50% e hora extra 100%, eu venho aqui em outra verba e aí vejo que o sistema ele me dá a opção de hora extra 100%. Então, eu venho e coloco em salvar. E aí eu estou calculando tanto hora extra 50%, como hora extra 100%. Tá? Eu tenho aqui as duas verbas, uma de 100 e a outra de 50. Apurei. Tá? Se ele determinar determinado período X é 50, determinado período é 100, aí eu vou fazer essa limitação, gente, aqui, no período da verba. Tá? Faço aqui no período da verba. E aí vai contemplar o meu julgado, tá certo? Okay. Professor, você poderia explicar novamente como é que a gente faz para proporcionalizar, que os colegas não entenderam? Proporcionalizar ou encontrar o número de horas? Para proporcionalizar. A opção lá, proporcionalizar. Vamos lá. Isso. Acredito que seja aqui na quantidade. Não é isso? Essa opção já vem preenchida. O sistema ele já considera. Ou seja, quando ele tem proporcionalizar, é que quando ele tiver aqui, no caso, vamos dizer que ele foi admitido em 10/2/2017, ele não vai considerar esses 38,57. Ele vai considerar apenas só sobre os 20 dias que ele trabalhou. Se eu tiro, ele considera essa quantidade de horas para o mês cheio. Então, ele já está dando, já tem excesso nesse cálculo. Se ele não trabalhou, por que ele tem as 32, as 38,57? Tá? Seria isso. E também isso tem reflexo lá nas férias, no período que ele tiver de férias. Quando ele está de férias, se eu não tiver colocado aqui proporcionalizar, ele vai calcular essas horas extras quando ele tiver de férias. Se eu coloco proporcionalizar, o período que ele tiver de férias, ele não considera essas horas extras. Ele faz a proporcionalização dessas horas. Tá? É isso. Então, vamos excluir, essa aqui só foi para ti de exemplo, a nossa hora 100%.
vamos excluir a nossa verba e vamos voltar para a nossa hora extra 100%, ou 50%. Então, vamos voltar para o nosso informativo. Ele diz o seguinte: solicitando horas extras durante todo o vínculo e reflexo sobre repouso, 13º, férias mais um terço e FGTS. Como é que eu vou calcular esses reflexos? Eu venho aqui, gente, em exibir na verba reflexo. E aí ele já vai me dar esse reflexo. Então ele me diz que é reflexo sobre quem? O meu 13º. Ele já está me dando sobre o aviso, porque como ele foi demitido, tem a data de demissão dele, ele já coloca sobre o aviso. E aí eu clico, e aí ele já me dá sobre férias, e aí ele me dá sobre o repouso. Sobre o repouso. Então, eu já contemplo todos os nossos reflexos, tá? Falta um, que é o FGTS. Só que o FGTS, gente, não está nessas demais verbas. O FGTS está aqui. A incidência, tá? Está marcado aqui a incidência. Então, ele já vai calcular os 8% sobre as minhas horas extras. Venho em salvar. E vamos aqui no FGTS, não falou em reflexo sobre multa. Então, já não apuro. Já venho, aqui esses campos a gente já passou ontem, né? A gente já deu. Vamos colocar uns honorários, eu não coloco honorários, não sei porquê. Mas vamos colocar aqui um honorários. Davi, enquanto tu preenche isso, chegou só um elogio que eu achei tão sincero que eu gostaria de ler enquanto você preenche aí. Você transmite o conhecimento com muita sobriedade, conhecimento, é muito tranquilo. A gente gostaria de parabenizar o professor Antônio e toda a sua equipe, na pessoa do David, por conseguir acessar e transmitir o conhecimento de uma forma tão singela e tão profunda. Muito obrigada, Davi. Agradeço, me diga o nome. Foi a Ciel. Oi? O nome dela aqui para nós não nos aparece, aparece só o número de inscrição dela para mim. Ah, tá. Eu ia agradecer falando o nome. Mas esse é só um dos vários elogios que nos aparecem. Esse é só esse é só um dos inúmeros que a gente recebe desde ontem. É bondade do povo do Maranhão. Né? Não, a gente é sincericida, só logo explicando aqui, David, a gente é sincericida, a gente não guarda o que se a gente achar ruim, se a gente estivesse achando ruim, aqui nós não estaríamos plena sexta-feira com o jogo do Brasil, 55 pessoas assistindo o curso de cálculo. Que ótimo, fico feliz, muito feliz mesmo, obrigado. Tá? Inclusive, o elogio eu passei aqui para a doutora Antônia, os elogios que está recebendo, tanto aqui no curso como nos grupos, nós temos recebido, nós vamos fazer uma coletânea aí, porque está sendo muito elogiado e a repercussão muito boa do curso. Então, parabéns mais uma vez, que o curso está atendendo as necessidades e expectativas estão sendo superadas em relação ao curso. Que bom. Muito bom. Eu só fico um pouco triste porque eu não estou presencial, não é presencial. Que esse carinho é bom de perto, né? Presencial. É melhor ainda. Eu só fico triste porque você não coloca honorários para os advogados. Só isso. Eu fiquei triste com você. Eu estou muito magoada. Como é que tu vem colocar, esquecer a parte principal dos honorários e ainda vem querer elogiar esse sistema? Não. Isso é de propósito, tá? Vamos lá, mas eu ensino a apurar. Vamos apurar aqui, então. Honorários advocatícios. Quem é o devedor? No caso aqui, o nosso reclamado. Tá? Tem a opção agora, tem a questão da recíproca, né? Então, pode também ser do reclamante. Eu não coloquei isso ontem, mas pode ser. Então, o juiz determinou que seja apurado, devido também pelo reclamante sobre aquelas verbas que ele não foi pleiteado. Então, eu coloco sobre o reclamante, e aí eu tenho uma opção de cobrar do reclamante
e tem a opção de descontar dos créditos do reclamante, tá? E aí eu venho, coloco aqui, posso colocar tanto já descontado o crédito dele, como já cobrado do reclamante, tá certo? Mas vamos continuar aqui sempre cobrado do reclamado. Que a gente está pleiteando essa verba. De praxe, vamos colocar 15%. Opa. Minha base de cálculo, vou colocar o bruto. E o nome do advogado. Lembrando que documento fiscal só é obrigatório em caso que eu for apurar o imposto de renda, tá? Ó, se eu clicar aqui, apuro o imposto de renda, apurar o imposto de renda e venho em salvar, veja que o sistema não aceita. Ele não aceita. Ele dá esse erro. Então, para isso, eu teria que colocar o CPF. Então, vamos tirar aqui a opção imposto de renda. Vamos salvar. E aí eu já cadastrei meus honorários. E meu próximo passo é na correção. Que eu vou estar trabalhando com. Eu vou mostrar para vocês um cálculo. Vamos liquidar de duas formas. Uma com IPCAE. E meus juros padrão. E aí eu venho em salvar. Salvei, operação realizada com sucesso. A operação realizada com sucesso, o que me resta agora é liquidar esse meu cálculo. Aí eu venho aqui, venho aqui em operações, e vou liquidar meu cálculo. E aí o sistema já me dá essa data de liquidação. Tá? Já me dá essa data. E aí eu venho e dá uma olhada que não tem nenhuma informação que me impede de liquidar esse cálculo, apenas um alerta, que foi lá na quantidade das horas extras que eu coloquei, eu tive que alterar. E venho em liquidar. Operação realizada com sucesso. Vamos imprimir o nosso cálculo. E aí eu vou imprimir o cálculo. Deixa eu só. E aí ele me deu 16.650,46. Vamos dar uma conferida nesse cálculo. Vamos lá para as horas extras. Veja que ele me dá minha evolução, minha base de cálculo, com a evolução salarial. Tá? Conforme a gente cadastrou. E aqui, minhas horas extras, o que é que ele me diz? Que aí vocês podem até fazer, conferir. Ele diz que é 1.200, isso no primeiro mês, tá? 1.200 dividido por 220 vezes 1,5. Aí eu tenho meu valor da minha hora extra, vezes a quantidade de horas, 38,57. Que dá o quê? 315,57. Tá certo? E aí ele me dá minha correção e o valor corrigido. E aí ele vem, após a verba principal de hora extra, ele nos traz a verba reflexo da hora extra, que é o 13º, que é o aviso prévio, que é a férias mais 1/3. Tá? E aí a outra informação, o outro reflexo é meu repouso. Tá? O meu repouso. Quem é meu repouso, gente? É minha hora extra do mês, tá? Dividido por meus dias úteis, ou seja, 23 dias. Esse multiplicador é por questão de fórmula, mas é 1. Então, 1 por 1. Vezes a quantidade. Quem é essa minha quantidade, esses 5? É meu repouso, é meus domingos e feriados. Tá? Se eu tivesse colocado aqui a opção do sábado,
esse meu repouso ele ia aumentar. Porque ele ia trabalhar com os sábados do mês. Então, ele ia somar a quantidade. Se tivesse 3 sábados, em vez de 5, seria 8. Tá? Então, gente, esse é o nosso resultado. Ah, ainda tem o FGTS. Quem é meu FGTS? É minhas horas extras. Tá? Eu posso também ter o entendimento que era devido FGTS sobre meus reflexos. Por que não? Então, eu poderia vir aqui, gente, no meu cálculo, nas minhas verbas, e vir aqui nos meus reflexos, da mesma forma que é a verba principal, eu posso abrir o meu reflexo. E posso dizer que sobre o reflexo do 13º das horas extras, vai incidir FGTS. E clico. Por que não? E venho em salvar. Tá certo? E venho em salvar. Da mesma forma, eu tenho a opção aqui do aviso. E venho em salvar. Da mesma férias, não, vamos aqui só para o repouso. Também vai incidir FGTS. Por que não? Coloco. Vamos aumentar. Vamos aumentar esse valor. E venho novamente liquidar. Deixa eu só fechar isso para não atrapalhar. Venho em fechar e venho em liquidar novamente, já com essas alterações, já incidindo o FGTS sobre esses meus reflexos. Vocês vão ver que vai ter a diferença. O que era 16 mil, não mudou? Está aqui. Veja que a fórmula do meu FGTS antes só estava apenas sobre o quê? Sobre as férias. Desculpa, só sobre hora extra 50%. Veja que essa fórmula já mudou. Já está sobre 13º salário, sobre férias, já está sobre o aviso. Então, essa minha base de cálculo já alterou. Tá certo? Em casos de liquidação de sentença que não vem afirmando que há essa questão de reflexo, e a gente nota, às vezes, quando a gente está trabalhando para impugnar o cálculo, a gente vê que a outra parte joga, é um ponto de impugnação, tá? Desde que a sentença não venha deixando claro que vai incidir o reflexo do FGTS sobre os reflexos, que aí é onde a gente chama de reflexo sobre o reflexo. Tá certo? Então, gente, eu vou mostrar para vocês, anotem esse valor, 16.937. E vamos ver a diferença que é apurando com o indexador utilizado hoje aqui no Piauí, principalmente pela Justiça do Trabalho. Vamos aqui em operações, no cálculo, e vamos alterar essa nossa correção. Aí eu só venho aqui e vou colocar o quê? Tabela única, Justiça do Trabalho diário. E vou em salvar. E vamos liquidar novamente esse nosso cálculo. Venho em imprimir. Aguardo alguns segundos. Veja, gente, a diferença. Tá? A diferença. Apenas 15 mil. Essa correção já caiu. Veja que a partir de 2017,
aqui já não existe mais a correção, já está zerado. Então, o valor da diferença é o mesmo valor corrigido. Vejo essa diferença, tá certo? Então, gente, para o nosso cálculo, nosso exemplo de hora extra, a gente se encerra aqui, tá? Doutora Anne. Ou doutora Sandra. Pois não, Davi, aqui, presente. A gente tem algumas dúvidas. Sim. Deixa eu só te pedir para que tu reforce novamente como é que faz para calcular o valor da hora extra. O valor? Da hora extra, como é que faz para calcular? Que os alunos estão pedindo para... Vou demonstrar aqui no nosso cálculo. Como é que a gente calcula? É minha base de cálculo. Pego minha base de cálculo, os 1.200. Vou dividir pelo meu divisor, tá? Que é o 220. Eu vou ter minha hora normal. Então, quem tiver acompanhando, tiver uma calculadora aí perto, pode até colocar 1.200 dividido por 220, que vai dar o quê? O valor da minha hora normal é R$ 5,45. Esse é o valor da minha hora normal. Mas aí eu vou calcular minha hora extra. É o quê? Pego minha hora normal vezes 1,5. Ou seja, é a hora normal mais o plus de 50%. Então, a minha hora extra já é R$ 8,18. Tá? E aí, o que é que eu vou fazer agora, gente? Multiplicar pela minha quantidade de horas, que é o que? A gente chegou em 38,57. Ou seja, nesse meu primeiro mês, a minha hora extra, que era devida ao meu cliente, é de 315,57. Tá? E 57. Esse é o valor devido no mês de fevereiro de 2017 ao nosso cliente. Tá certo? E após isso, o que é que cabe? Apenas a correção sobre esse valor, que aí eu vou utilizar o indexador que eu achar conveniente ou que a decisão determinar. E sobre esse valor corrigido, eu vou aplicar, se o processo já é ajuizado, eu aplico os juros de mora a contar da data do ajuizamento. Ok? Mais alguma dúvida, doutora? Não, pode seguir. Posso seguir, né? Então, doutor, eu vou pedir só licença, se possível, 2 minutinhos, tá? Todos. Enquanto isso, estão pedindo também o teu Instagram, Davi. O da comissão, o da doutora Sandra, o meu e o de doutor Antônio eu já passei, eu vou passar novamente, mas o teu ainda não tem. Para passar aqui, os alunos estão pedindo que tu transmite muita calma ao fazer os cálculos e usar o PJE. Tem mais uma pergunta, Davi. Sim. Tem só mais uma pergunta. Quando se tem um pedido de verbas rescisórias e o autor afirma que recebeu determinada quantia sem especificar exatamente a parcela, onde a gente coloca para deduzir esse valor que não foi especificado? Vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar lá no próximo exemplo, eu demonstro. Perfeito. É uma forma de eu segurar essa pessoa até o final. Perfeito. Tá certo? Pois, se eu peço licença só 2 minutinhos, tá? Só para me realmente molhar a garganta. Pode sim, pode ir lá. Pessoal, como vocês sabem, a gente está passando aqui, eu vou passar aqui para vocês novamente as redes sociais da gente. Vocês podem estar sempre acompanhando, que vai estar sempre tendo novidade. Assim como o doutor Antônio, ele está sempre postando bastante coisa sobre as atualizações, sobre cálculos. Semanalmente, ele está sempre dando dicas muito interessantes. Na comissão, a gente está sempre colocando informações importantes, avisando sobre cursos, sobre lives e tudo mais que foi interessante para a advocacia trabalhista e a advocacia em termos geral. Aproveito a oportunidade para convidar a todos, a todas, a participarem da comissão da advocacia trabalhista
ela é uma comissão que a gente trabalha justamente no dia a dia do advogado para a gente melhorar as condições de trabalho, na qualificação, que são esses cursos que a gente tem feito em parceria com a ESA para oferecer aos advogados, e a gente precisa que mais se integrem tanto na comissão quanto no Instagram, para que a gente possa reforçar aí os nossos pedidos junto às instituições, porque eles sabendo que somos muitos unidos, os nossos pedidos têm uma força maior. Não é só um advogado pedindo, é a doutora Sandra pedindo, a doutora Ana pedindo. São advogados, doutora Ana e doutora Sandra, que estão falando em nome de muitos, em nome da comissão. Então, gostaria de convidar a todos a participar para fazer a inscrição na comissão. É só fazer um requerimento junto à OAB, aí vai passar para o doutor Tiago, que fará uma portaria e você passará a ser membro da comissão. Então, sejam todos bem-vindos, aguardo a inscrição de vocês, e também porque no nosso grupo é lá que a gente coloca em primeira mão quando os cursos estão sendo oferecidos, quando abrirá as inscrições, quando que terá alguma reunião que a gente estará fazendo em prol da categoria, e também porque nós vamos precisar de nos unir, porque nós vamos precisar de estar aí pleiteando o retorno das atividades presenciais no TRT, né? Então, conto com vocês, com a inscrição de vocês lá no nosso Instagram, né? E doutora Ana que sabe, né, mais das nossas redes sociais, né, doutora Ana? Tem alguma que tem like? Não, né? Não, vocês podem estar também, ó, no nosso Instagram vocês podem estar seguindo a gente, que a gente vai estar dando sempre informações em primeira mão para o pessoal da comissão. É óbvio, quem é membro da comissão vai ter as informações quentíssimas antes mesmo de tirar do forno, a gente já está soltando para eles, e no Instagram sempre em primeira mão. Vai estar sempre lá. E essas aulas vão estar disponíveis no canal do YouTube e no Instagram. Assim que estiverem disponíveis, a gente vai estar liberando lá para vocês acompanharem, quem perdeu alguma coisa ou quem quiser rever. E sim, os livros do professor Antônio já estão disponíveis na Amazon. É só entrar no site e comprar. É um livro muito bom, muito didático. Ele vai trazendo, especificando cada um. Mesmo a gente que é do direito, que não é contador, a gente vai conseguir entender. Digo porque eu já adquiri, já estou lendo. E vocês não vão se arrepender. Eu vou colocar aqui também o link novamente do livro do professor para vocês adquirirem, se assim desejarem, e eu recomendo. As aulas que nós estamos assistindo essa semana, elas vão estar disponíveis a partir de semana que vem no YouTube, tá, pessoal? E no Instagram da comissão, que fica mais fácil para vocês verem, assim como tem outros cursos ensinando como baixar o PJ Calc, com as primeiras impressões, como se portar nas audiências telepresenciais. E também a gente vai estar debatendo, vez ou outra, sobre temas tão importantes como agora o retorno das atividades da advocacia, as atividades presenciais. Deixa eu enviar aqui para vocês o link. Estou de volta. Achei. Cadê vocês? É só vocês entrarem aqui. Eu acabei de mandar aqui no chat o link do Amazon, onde vocês vão encontrar o livro do professor Antônio. E nos sigam nas redes sociais. A gente tem um canal no YouTube, a gente tem o Instagram da comissão. Para fazer a inscrição, eu mandei o link para vocês. É só entrar no site da OAB. Vocês podem de forma virtual ou presencial. E os colegas que não são da OAB Maranhão, mas que quiserem participar da comissão, podem se inscrever e mandar depois um contato para a gente, que vocês vão participar como ouvintes da comissão. Davi, pode continuar. Se me deixar, eu vou falando até... E o livro fazendo merchan aqui. A gente estava fazendo merchan. Eu estava ouvindo, recomendo o livro. Excelente. Obrigado, agradeço. Em nome do professor. Então, gente, vamos para o nosso quarto caso, né? Que esse é
de reenquadramento, ou seja, é de diferença salarial. Então, nesse exemplo, eu vou colocar para vocês situação que ele recebeu determinado valor e era devido X valor. E aí a gente vai fazer essa diferença, tá certo? Então, vamos lá no nosso caminho de sempre. Criar novo, tá? Colocar o nome, eu não coloquei. Vamos colocar qualquer nome aqui para passar. O reclamado. Vou colocar Banco do Brasil. Não vejo nenhum problema, então eu venho aqui em parâmetros. E vou colocar meu Maranhão. Eu estou chamando de meu Maranhão. São Luís. E aí, vamos lá. O empregado ajuizou ação em 1º de abril de 2015. Foi contemplado com reposição de analista 3 para analista 5. Ou seja, ele recebia o valor como analista 3, só que ele foi condenado a reenquadrar ele como analista 5, sendo implantado pela empresa em fevereiro. Então, quais as informações que eu tenho aqui, gente? Em outras informações, eu tenho a data de admissão, que é 1º/2/2000. Eu não tenho a data de demissão. Não tenho a data de demissão. Ele não foi demitido, tá? Então, eu já pulo para o meu ajuizamento, que foi quando, gente? 1º/4/2015. Tem uma informações aqui que é obrigatória, ou seja, eu tenho o início do cálculo, minha vigência inicial, e eu tenho que ter o fim. Qual é o fim do meu cálculo? No anunciado, a gente diz que a empresa foi implantada pela empresa em fevereiro de 2016. Ou seja, gente, é devido à minha data final, é devido até quando? Até 31, não é isso? De janeiro de 2016. Tá? É devido até 31. Porque já no mês de fevereiro já foi implantado. Então, já não é devido mais essa diferença salarial para o nosso cliente. Então, a data final é essa. Gente, tem uma questão importantíssima aqui. Observe bem. É em relação ao meu período inicial do meu cálculo. Qual é meu período inicial? Qual é meu período inicial? Eu tenho que cobrar, eu tenho que ficar atento à prescrição dessa verba. Como ele é devido? Como ele foi admitido, desculpa, em 2000, se eu não clicar, gente, aqui, ó, na prescrição, aplicar a prescrição, ele vai apurar esses valores a partir de 2000. E aí, nesse caso, eu vou ter que trabalhar com a prescrição. Ou seja, eu clico aqui em verbas e a prescrição. Tá certo? Então, ele vai limitar esse cálculo. Da data do ajuizamento, ele já vai puxar os últimos 5 anos. E aí, ele já vai entender que meu cálculo, o início do meu cálculo é os últimos 5 anos da data do ajuizamento. E aí, gente, eu venho, confiro essas outras informações, nada para alterar, e venho em salvar. Salvei. E agora eu vou fazer o cadastro do meu histórico salarial. Aí, gente, aqui eu tenho 2 históricos salarial para fazer com o cadastro. Eu tenho os valores que ele recebeu e aí eu tenho também o valor que era devido, conforme essa tabela. Tá certo? Professor, Davi está perguntando aqui, quando se observa a prescrição e se trata da diferença, não pode se colocar, não seria para colocar também o FGTS? Também.
Só que também, eu estou cobrando o FGTS só sobre a minha verba, a minha diferença salarial. Se eu tivesse cobrando o FGTS, vamos criar uma situação que ele não existia um registro na carteira e o juiz determinou que apurasse esse FGTS do período laboral dele, aí sim eu colocaria lá e colocaria no meu histórico que incidia FGTS. Como eu estou apurando apenas o FGTS, vou apurar apenas o FGTS sobre a diferença. Se essa diferença já está limitada à prescrição, consequentemente o FGTS vai estar à prescrição. Tá? Então, gente, vamos aqui em novo. Veja que ele puxou lá do início. Então, mas a minha vigência aqui... Davi, o FGTS também está nessa previsão de prescrição dos 5 anos? Tá. Se eu colocar essa prescrição aqui, ele vai entender que é dos 5 anos. Ele já vai entender que é os últimos 5 anos. Se não, ele continua lá nos 30, tá? Então, vamos aqui para o nosso histórico. Vamos aqui para o nosso histórico salarial. Novo. Tá? Eu coloquei a tabela que a vigência de 2010, a partir de janeiro de 2010, apesar da gente já fazer aqui uma leitura, que essa prescrição vai ser abril de 2010. Não tem nenhum problema eu colocar aqui, gente. Conforme está aqui cadastrado, ele não vai apurar. Quando ele for apurar a verba, ele só vai apurar só a partir realmente da prescrição. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui janeiro de 2010. Aí é aquela história. Vamos logo primeiro colocar o nome da nossa verba, tá? Eu vou colocar valor recebido. E conforme a minha tabela, ele me disse que ele recebeu como analista 3, ele vinha recebendo analista 3, de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, ou seja, 12 de 2010, ele recebeu o valor de 980. Tá? Então, o meu primeiro período, a minha primeira vigência do valor recebido, eu já coloco o mais. Veja que ele já cadastra do início de janeiro até dezembro. Ele já puxa para a minha próxima competência inicial, que é janeiro de 2011. Aí eu só vou alterar a final, que é dezembro de 2011. Já altero o valor, já é 1.048. E venho no mais. A minha próxima competência, ele já puxa a próxima, janeiro de 2012, a dezembro de 2012, já é 1.101,03. E jogo no mais. Ele já puxa a próxima, e aí eu já vou para 2013, dezembro de 2013. Então, o meu 2013 é 1.189,11. Jogo no mais. Tá? Vamos para a nossa próxima vigência, que é 2014. Dezembro de 2014. Eu já jogo 1.331,80. Venho no mais.
A minha próxima vigência, 2015, é a dezembro de 2015, é o quê? 1.464,90. Opa, meu 4 é horrível. 1.464,98. Coloco no mais. A minha próxima e última, 2016, que é dezembro de 2016, que é no valor de 1.567,53. 1.567,53. Coloco no mais, tá? Lancei todos os meus valores recebidos como analista 3, gente. Então, eu venho aqui, veja o alerta. Se você sair, você vai perder esse cadastro. Então, após lançar todas as ocorrências, é necessário clicar no botão salvar no fim da página. Venha no fim da página, veja toda a evolução. Está aqui toda a evolução, tá? E venho em salvar. Tá certo? Agora, gente, está faltando uma outra base de cálculo. Antes de tu botar essa outra base de cálculo, deixa eu só te fazer uma pergunta que fizeram aqui para a gente no chat. Não tem como o sistema fazer automático o cálculo atualizando sozinho o salário mínimo ano a ano? Eu posso, se o valor é devido, se a minha base de cálculo é o salário mínimo, sim. Vamos aqui em novo. Vou voltar. Vamos aqui em novo, gente. Novo. E aí, essa minha base de cálculo é o salário mínimo, não é isso? Exatamente. Então, eu venho aqui, em vez de informado, tem um tipo do valor. Eu venho em calculado. E aí, ele vai me dar aqui, ó, minha base de cálculo. É quem? Salário mínimo. E aí, eu coloco no mais. Ele já me dá a evolução do salário mínimo de 2000 até o final. Veja que aqui é a evolução do salário mínimo. Tá certo? É bem mais rápido. Se for condenado salário mínimo, excelente. Eu não preciso estar fazendo dessa forma que a gente fez inicialmente. Deixa eu cancelar. Ah, são 2 salários mínimos. A minha base de cálculo. São 2 salários mínimos. É 2? Ótimo. Venho aqui em calculado e coloco a quantidade 2. E aí, coloco o salário mínimo, clico no mais. Veja que ele já soma, já vai ser 2 salários mínimos, ó, a evolução. Tá? Já é 2 salários mínimos. Tá certo? Certo. Então, Davi, tem só o sistema ele atualiza sozinho o valor do salário mínimo. Se eu colocar lá o salário mínimo de 2005, ele vai saber que qual é o valor do salário mínimo de 2005? Vai, isso vai depender aqui, doutor, ó, no período aqui, ó, na competência inicial. Tá? Ótimo. Na competência inicial. Se o período é 2005, a senhora coloca 2005 aqui, coloca o salário mínimo, ele já vai puxar, ó, o salário de 2005. 2005. Aqui é porque tem 2, mas o salário mínimo de 2005 era R$300. Tá? Então, falou em salário mínimo, já vem aqui, em vez de informado, é calculado. Tá? É calculado. Vamos cancelar para a gente voltar o nosso exemplo. Então, gente, o que é que está faltando agora aqui? É eu cadastrar o salário devido para ele, que é o salário do analista. Salário do analista 5. Tá? Salário do analista 5. Então, vamos fazer o mesmo procedimento chato, tá? E demorado. Em vez de salário recebido, eu vou colocar salário devido. E vou colocar aqui a competência inicial, que é janeiro de 2010 a
12 de 2010. E coloco o valor do analista 5, que está nesse quadro, que é R$ 1.078. E venho no mais. Sempre no mais. Minha próxima competência, 2011. O valor é de R$ 1.153,46. Coloquei e venho no mais. Minha próxima competência, 2013, é de R$ 1.211,13. Jogo no mais. 2014. 2014, eu pulei etapas, não, deixa eu ver. 2013, 2012, 2011, 2014. 2014 é 1.464,98. Venho no mais. O meu 2015, dezembro, 2015, é de 1.611,48. Vou voltar aqui, 1.611,48. Venho no mais. E por último, 2016, é de 1.724,28. Coloco no mais. Tá? E venho em salvar. Coloquei como salário devido. Tá? E venho em salvar. Então, gente, eu já tenho aqui as minhas duas bases de cálculo. O valor que ele recebeu e o valor que era devido ao nosso cliente. O que resta agora? Apurar essa diferença salarial. Tá? Então, para apurar essa diferença salarial, eu venho aqui em verbas. E vou procurar nesse leque de opções que o sistema já nos dá, a diferença salarial, essa verba de diferença salarial. E aqui está ela. Diferença salarial. Coloco em salvar. Tá? Então, eu vou aqui nas minhas ações, vou abrir para ver a fórmula. Tá? E veja que aqui já tem a incidência de FGTS. Veja que o período já foi definido lá pela prescrição. Já está abril de 2010. Considerando que o ajuizamento é abril de 2015. Tá certo? Aí o que é que acontece agora? O que é que acontece? Eu vou calcular a minha diferença salarial. Quem é minha diferença salarial? Quem é minha diferença salarial? Minha diferença salarial está lá no meu histórico, ou seja, é meu salário devido, é o meu devido, mais... E aí é menos o quê, gente? O recebido. Aonde é que está esse recebido? Aqui, ó, que é o valor pago. E aí eu tenho duas opções e o sistema já me dá preenchido informado, tá? Então, se eu colocar aqui um exemplo informado, se eu colocar R$ 1.200, que aí vamos lá no caso do valor recebido, eu não tenho essa descrição, mas eu sei que ele recebeu R$ 1.200. Ele coloca R$ 1.200. Só que, gente, ele vai considerar os R$ 1.200 para todo esse período. Para todo esse período. Então, já não contempla a dúvida do colega. Já não vai contemplar a dúvida do colega. Aí, o que é que eu faço? Em vez de informado, gente, eu venho em calcular. Em calculado. E aí, eu vou colocar aqui minha base. Quem é minha base? É meu histórico salarial. Quem é meu histórico salarial? É meu valor recebido. Tá? Veja que aqui o sistema dá uma informação do seguinte.
Proporcionalizar. Vamos voltar lá naquela questão proporcionalizar. Se eu colocar sim, nos meses que ele tiver, que não for o mês cheio, ele vai considerar fazer o rateio, ou seja, se o salário dele é R$ 1.200 e ele iniciou apenas em 2010, ele vai pegar os 1.200, divide por 30, os 30 dias, vezes os 20 dias que ele trabalhou. Ou seja, nesse mês não é devido 1.200, era devido apenas 800. E o sistema, quando eu coloco proporcionalizar, o sistema já faz essa leitura. Se eu colocar não, ele vai considerar o valor cheio, ou seja, os R$ 1.200. E aqui tem uma incoerência, por quê? No salário devido, proporcionalizar sim. No recebido, não. Tá? No recebido, não. Por quê? Porque ele recebeu, tá? Ele recebeu, mas eu tenho a opção aqui de sim. E coloco mais. Então, gente, ele já criou, ele vai criar a nossa fórmula. E ele vai entender que minha diferença salarial é aquela evolução que a gente cadastrou. Que é quem? É meu salário devido menos o que eu recebi. Isso vai ser a minha diferença salarial. Essa é a minha diferença salarial. Tá certo? E aí eu venho aqui em salvar. Veja que veio o alerta. Vindo esse alerta, gente, tem que observar. Porque vindo esse alerta, eu tenho que vir em regerar. Porque eu fiz alterações nas fórmulas dessa minha diferença salarial. E aí eu venho em regerar, para ele reconhecer essas alterações. E aí a operação realizada com sucesso. Tá? Então, eu venho aqui nas minhas ocorrências para me observar o meu cadastro. O meu cadastro. Ele só me dá, gente, os valores pagos. Por que que está assim? Porque nesse período, com certeza ele está de férias e eu deixei lá proporcionalizar. Ou seja, aqui só tem o valor de um dia. Talvez o sistema calculou apenas um dia. Tá certo? Então, vamos voltar aqui na nossa verba e vamos ver o que é que tem além. O que é que se tem além da diferença salarial, sendo implantado pela empresa e tal. A decisão condenou ainda reflexo sobre férias, contexto, 13º salário e FGTS. Então, a gente já sabe o caminho da pedra. A gente já vem aqui em 13º salário, férias, tá? E aí eu já tenho esse reflexo e já está contemplando a decisão. O que é que falta? O FGTS, mas já está aqui, ó, FGTS. Já está incidindo o FGTS. E aí eu venho na verba, volto novamente. Ah, eu quero que incida FGTS também sobre o reflexo. Por que não? Aí eu venho aqui e jogo o FGTS. E venho em salvar. Tá certo? Então, gente, o nosso próximo passo, deixa eu ver se tem algo mais que contempla. Não tem. Então, o nosso próximo passo é liquidar essa verba. Não é isso? É liquidar essa verba. Vamos lá. Eu vou vir novamente colocar os honorários. Se bem que eu vou pular essa parte. Ou não? Honorários não pode pular, tem que saber calcular os honorários, principalmente. Meu microfone estava desligado. Falar honorário é a mesma coisa que acordar todo mundo. Pessoal, vocês escutaram? Ele não quer ensinar vocês a calcular honorários. Por quê, meu Deus? Vamos lá. Minha base de cálculo, o meu valor bruto, o meu nome do meu advogado e salvo. Opa, onde foi que eu errei? O devedor.
Não esqueça. Operação realizada com sucesso. E aí, gente, eu venho aqui na minha correção. O sistema ele já dá automático o índice diário, mas a gente trabalha com IPCA, estou trabalhando o meu cliente por reclamante. Se eu estivesse trabalhando por reclamado, eu ia optar pela tabela única diária da Justiça do Trabalho, que contempla o TR, mas eu estou trabalhando por reclamante, eu vou para o IPCA, tá certo? E venho aqui em salvar. Aí agora a gente vai liquidar esse nosso cálculo. E é onde? É em operações e liquidar o nosso cálculo. Veja que dessa vez ele não deu nenhuma informação. Nem alerta e nem que impede. Então a gente vem liquidar o nosso cálculo. Operação realizada com sucesso. Eu venho imprimir. Aguarda um pouco. E vamos visualizar esse nosso cálculo. Vamos lá. Ele dá esse resumo, que a gente já fez essa leitura ontem. E aí ele me dá os dois históricos. Tanto o salário devido, como o salário recebido. Veja, gente, que a gente cadastrou o histórico pela nossa tabela de janeiro de 2010. Ah, mas a prescrição não seria abril? Mas veja que quando a gente vem aqui para a verba, ele só apura abril. Tá? Ele só apura abril. E aí ele faz o meu cálculo. Quem é o meu cálculo? É meu salário devido menos o salário pago, que dá essa diferença. Tá certo? Ah, gente, por que que está aqui? Que nesse período, em janeiro de 2011, por que que está esse valor mínimo? Por quê? Porque, gente, o sistema, ele entende o seguinte, que quando eu coloco a data de admissão, ele já faz uma leitura das férias dele. Ou seja, todo janeiro ele está de férias. Se ele está de férias, ele não recebe esse valor integral, ele vai receber lá no reflexo aqui das férias. Ó, janeiro, veja, ó, que é o reflexo, ele está aqui. Tá certo? Ele está aqui no reflexo. Essa é a diferença. Então, vem a verba principal, nosso demonstrativo, a nossa verba principal, o 13º salário, sobre a diferença, férias, mais um terço sobre a diferença, e aí ele calcula os juros. Tá? Ele calcula os juros. E aí vem o FGTS, que a gente colocou que meu FGTS era para incidir sobre o 13º sobre da diferença e a diferença salarial. E assim o sistema fez a leitura. Tá? E aí assim ele corrigiu. Deu 12 mil. E com juros de mora, mais 7, deu 20 mil. Esse é o valor devido ao nosso cliente. Valor bruto. E aí depois ele faz a contribuição, menos a contribuição dá 19 mil. Tá certo? E novamente aqui, a gente já tinha feito essa leitura, ele dá essas notas explicativas. O que eu utilizei, de juros, de correção, tá certo? Então, gente, esse é um caso para a gente apurar a diferença salarial. Eu vou demonstrar agora para vocês, eu vou estar demonstrando agora, a pedido, um exemplo de valor recebido. Então, que na rescisão ele recebeu um valor X e eu não tenho discriminado essas parcelas, que foi uma dúvida
no colega. Então, o que é que eu faço? Para isso, vou criar aqui a situação. Vou criar a situação. Digamos, isso serve tanto para, gente, tanto para esse valor recebido administrativamente, como vai servir para casos de depósitos, tá? Algum depósito recursal, algo do tipo, tá certo? Para ser deduzido. Então, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tenho que saber é quando foi que esse valor foi depositado, tá? Quando foi que ele teve acesso a esse valor? Vamos criar a situação aqui. Deixa eu só ver aqui o período desse cálculo. Deixa eu só ver aqui. Vamos dizer que ele já pagou o depósito recursal e desse valor a gente vai subtrair o valor do depósito recursal. A gente vai usar como data para correção monetária a data do depósito recursal, a gente vai atualizar e subtrair só o valor do recurso. Os juros que correm sobre o recurso, eles vão estar ou não na subtração desse valor? Pronto. Digamos que esse depósito foi em... Vou criar aqui uma data. Digamos que foi 30 de novembro de 2019. Tá? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, gente, no meu cálculo e liquidar. E digamos que esse valor, vamos criar logo o valor. Foi 5 mil. Foi pago 5 mil. Tá? 5 mil. 5 mil que é o valor mínimo de recurso. Vamos lá, 5 mil. Então, o que é que eu tenho que fazer? Esse valor foi pago em 30 de novembro de 2019. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no meu cálculo, deixa eu só fechar isso aqui. Pronto. Eu tenho que vir no meu cálculo normal, apurar o que eu acho que era devido para ele. Só que, na hora que eu vou liquidar ele, veja que está aqui. Eu tenho que liquidar ele para quando? Lá para a data que ele foi receber, que ele recebeu, ou seja, 30/11 de 2019. Então, eu vou apurar esse valor devido para essa data. E aí eu venho liquidar. Achei o valor devido, que era devido para mim nessa data, de 30 de novembro de 2019. E aí ele pagou 5. Então, eu vou pegar o meu valor devido. Então, vamos ver aqui. Imprimir. Vamos ver quanto era. Vou colocar apenas o resumo do cálculo. Eu tenho essa opção. Se quiser imprimir só esse relatório resumo, onde eu vou ter esse valor. Então, gente, eu encontrei aqui um valor de R$ 18.598,36. Isso devido para a data que ele recebeu, ou seja, para 30 de novembro de 2019. Agora, o que é que eu vou fazer para apurar e corrigir esse saldo restante? Eu vou ter que vir aqui no sistema, dentro do meu sistema, dentro do cálculo, e venho aqui nessa ferramenta atualizações. Tá? E venho e coloco os dados desse pagamento. Vou fazer um preenchimento. Venho voltar novamente. Venho em atualização e dados do pagamento. Clico em novo e vou fazer esse cadastro desse pagamento. Data do pagamento foi em 30/11 de 2019. O valor do meu pagamento, 5. A identificação, aí eu posso colocar lá a identificação do PJE, que é ID, alguma coisa e tal. Posso fazer isso para identificar. Tá? E aí eu venho aqui, valor de pagamento para crédito do reclamante. 5 mil. Aí ele me pergunta se esse valor de 5 mil é para deduzir o quê? O principal, ou seja, essas verbas aqui, diferença com os reflexos,
Ou o principal com o FGTS, com o tempo? Eu vou colocar apenas o principal, porque esse FGTS, no caso dele, seria para recolher. Eu até esqueci de passar lá e botar a opção de recolher, mas que a gente já viu ontem. E venho aqui em salvar. Operação realizada com sucesso. Então, eu já tenho o cadastro desse meu pagamento. Ele foi pago dia 30/11/2019 e com o valor total de pagamento de 5.000. O que é que eu vou fazer agora? Vou liquidar esse meu saldo, ou seja, vou pegar meus 18.000 menos os 5. E agora sim, eu vou puxar para hoje. Então, lá de 2019, lá de novembro, vai ser o saldo menos os 5.000, os 18.000 menos os 5.000. Eu vou atualizar apenas meu saldo para cá. E aí eu venho imprimir essa atualização. Ou seja, quando acontecer algo parecido, a gente tem que demonstrar e apresentar esses dois cálculos, esses dois PDF. Tanto esse do cálculo principal, liquidado, atualizado para a data do depósito, para a data que ele teve, para a data do valor que foi disponível para ele, como esse outro relatório, que é apenas a atualização do saldo. Aí eu venho imprimir. E agora aqui, para entender esse relatório, vamos ver se a gente consegue. Porque realmente é confuso. Mas aí, gente, ele já me dá o valor líquido, esse saldo. É 13.000. Ou seja, os 18.000 menos os 5. Com a correção de novembro de 2019 para 9 de outubro de 2010, o valor líquido para ele ainda tem a receber esse valor de 13.000. Tá certo? E aí, onde é que ele faz essa distribuição? Na próxima página. E aí, o sistema, ele cria isso aqui e realmente a gente passou um tempinho para entender, mas a gente conseguiu. Ele faz uma distribuição. Ele rateia o que era, na época, o que era correção e o que é juros. Porque ele tem que fazer essa disposição. Ele tem que ratear para não ocorrer a aplicação de juros sobre juros. Ou seja, essa nova correção e esse novo juros, partindo de novembro de 2019 para os dias atuais, ele tem que ser só sobre o valor corrigido. Eu não posso aplicar ele sobre o juros de mora novamente, porque senão é o juros sobre juros. Mas ele soma essa taxa de juros. Então, ele dá. Aí, o que é que ele faz essa distribuição? Veja que o valor devido lá era esse. E o valor pago era esse. Então, a diferença é 13.000. Tá certo? E aqui as outras distribuições das demais verbas, que não foi descontado. Inclusive os honorários. Tá? Se tivesse rateado esse pagamento, tivesse incluído aqui honorários, aí a confusão é mais embaixo. Eu nem me atrevo a passar para vocês, tá? É porque realmente a gente teria que ter aqui mais no mínimo 1 hora para me estar explicando. E aí eu já estou vendo que nosso tempo praticamente está encerrando, tá? Então, gente, esse é o caso. Isso cabe tanto em casos de valores recebidos no decorrer do processo, como em casos de recebimentos administrativos. Ou seja, no meu cálculo principal, eu apuro o que era devido nas minhas verbas rescisórias. No caso aqui é a diferença salarial, mas vamos dizer que seja as verbas rescisórias. E ele recebeu X valor. Eu faço da mesma forma. Quando ele recebeu? Ele recebeu aqui em novembro. Então, eu vou liquidar esse cálculo para essa data. E aí eu tenho um novo saldo, e aí eu apuro, eu atualizo novamente apenas o saldo. Tá?
Alguma dúvida, doutora Anne? Alguma pergunta, tá? Pessoal? Sem perguntas, só elogios, Davi. Ótimo. E ainda temos 30. Gostando bastante. Se tu pudesse, o pessoal ficou com bastante dúvida lá no começo sobre como calcular as horas extras. Se tu puder dar uma reforçada novamente de como implantar aqui as horas extras. Tá. Mas a dúvida é o cálculo da hora ou como realmente apurar, fazer? O cálculo da hora. Como o cálculo da hora e como apurar. Se puder dar uma passada por cima Vou de lá. tudo isso. Vou voltar. Qual foi meu exemplo? Vou voltar lá para o exemplo. Vamos lá. Eu vou até excluir, vou fazer novamente. Então, eu venho aqui em Expresso, pego minha hora extra, que é de 50%, tá? Ou eu tenho ela aqui tanto 50 como 100, no caso é 50, e salvo. Então, eu já demonstrei para vocês, se for 60%, aí eu venho e altero. Davi, deixa eu só te pedir ainda, porque o pessoal está principalmente com dúvida de como calcular quando são dois tipos de hora extra. Quando a hora extra uma é dobrada e a outra é simples. Tá, pronto. Então, vamos primeiro para a hora de 50%. E aí eu venho e... O sistema, como eu tenho apenas uma base de cálculo aqui cadastrada, o sistema já puxou minha base de cálculo. Então, quem é minha hora extra? O valor dessa hora extra, quem é? É minha base de cálculo, tá? Minha base de cálculo, que está aqui no meu histórico salarial, certo? Dividido pela a minha carga horária, meu divisor é minha carga horária, que a gente informou lá no parâmetro da nossa verba. Então, é minha carga horária, tá? Vezes 1,5, tá? Isso é minha hora extra. Agora, qual o valor dessa hora no mês? No nosso caso aqui, gente, a gente tinha colocado que ele fez 1h30 por dia. E ele trabalhava de segunda a sábado. Então, a gente já tem aí o quê? 6 dias. Então, na semana, ele faz 9 horas extras. Ou seja, eu pego de segunda a sábado 6, 1h30 por dia, então dá 9. Então, semanal, ele faz 9 horas extras, tá? E aí, o sistema, ele entende que essas horas têm que ser mensal. Para mim apurar a hora mensal, o que é que eu faço? Multiplico por quanto? Por 4,2857, tá certo? E aí eu vou achar a minha quantidade da minha hora do mês, que dá as 38,57. Então, 38,57. Tá? Isso, eu já tenho a minha fórmula da minha hora extra de 100%. Desculpa, de 50%. Então, quem é? Minha base de cálculo, tá? Minha base de cálculo, ou seja, digamos que seja 1.200 dividido por 220, que é minha carga horária, eu vou ter o valor da minha hora normal, vezes a minha hora extra, que é 1,5. Então, minha hora extra já é R$ 8,18. Isso é o valor de uma hora extra, tá? E aí, como a gente descobriu que no mês ele fez 38,57, eu vou pegar esse valor de uma hora extra vezes 38,57. E aí eu vou achar o valor devido desse mês de R$ 315,57, tá? Esse é o nosso valor da nossa hora extra. Tem uma hora extra de 50%, salvo. Veja que vem a informação e aí eu tenho que regerar. Tenho que regerar. Agora, eu quero apurar a hora extra de 100%, né? Eu venho aqui em Expresso, novamente, e clico em outra verba. A hora extra 100%. Tá? E aí eu já criei. Eu já tenho aqui a de 50 e agora eu só vou
eu só vou colocar a fórmula da minha hora extra de 100%. Veja que o sistema já coloca aqui, ó, 2. Tá? Quem é? E aí minha quantidade a gente já sabe que é 38,57. E aí, como eu alterei, tenho que regerar. Então, eu já tenho as 2 horas extras, das duas formas, tanto de 100% como de 50%. E aí, o juiz determinou períodos. Determinado período é hora extra de 100, determinado período é hora extra de 50. Então, eu venho aqui novamente e vou limitar os períodos aqui. Tá? Eu limito os períodos que ele determina essa hora de 100%. Tá certo? Então, digamos que aqui só é hora extra de 100% de 1º de fevereiro de 2017 vamos aqui, a 1º de maio de 2017. Então, maio de 2017. E venho aqui em salvar. E aí, como eu alterei, tem um alerta. Regera. E a partir de então, ou seja, a partir de junho aqui, já não é mais 100%, já é 50%. Então, eu boto 1º/6/2017. Então, eu já contemplo, em todo o período, eu já contemplo tanto hora extra 100 como de 50%. Tá ok? Então, eu espero ter sanado a dúvida. Algo mais, doutora? Até agora, não. Todos estão satisfeitos com as questões, com o conteúdo. Todos, mais uma vez, são mais elogios. Elogios, Davi, gratidão, excelente. Professor Antônio, excelente. Vou falar para a doutora Sandra. Eu tinha colocado aqui um quinto caso, tá? Mas pelo tempo, a gente não vai estar trabalhando. Então, eu deixo como exercício, tá bom? Deixo como exercício. E assim, gente, com essa... isso. Com essa, eu encerro a minha participação, tá? Agradeço muito a atenção de vocês. Realmente, não é fácil uma sexta-feira, né? Sextou, segunda feriado, né? E ter, eu acho que 58 participantes, né? 61. 61? Ah, tá. 61. Muito feliz mesmo. E com o Jogo do Brasil, não é isso? Com o Jogo do Brasil, uma sexta-feira à noite, Jogo do Brasil, véspera de feriado, todo mundo fazendo mala, é uma mão na mala e um olho no curso, ou seja, e a gente que teve um público perene de 130 pessoas ao dia, só hoje que foi o nosso público menor, mas nós entendemos. Sim. Então, eu agradeço muito, muito obrigado. E aí eu vou passar agora para o professor, para a gente estar encerrando a nossa participação aqui. Muito obrigado, doutora Anne. Muito obrigado, doutora Sandra. Nós aqui agradecemos, Davi, por sua participação. O público ficou muito satisfeito. Apesar de não ter feito o último exercício, tenho certeza que muitas dúvidas e até aprendizados foram feitos aqui durante o curso. E nós agradecemos muito a sua presença aqui conosco e esperamos contar com a sua presença novamente em novos cursos, que eu tenho certeza que nós vamos precisar, porque a partir de 2021 esse curso, os cálculos serão obrigatórios e muitos deixarão para o ano que vem aprender. Obrigada. Procura um contador. Vamos fazer essa parceria. O grande problema é que o advogado até gostaria de passar os cálculos para o contador. O problema é que às vezes o reclamante não tem dinheiro para pagar o contador. Aí fica difícil. Como é que é? Não sei. Então, eu vou passar aqui para o professor mais uma vez. Pedindo que no próximo o senhor coloque nos nossos honorários, viu? A gente não pode esquecer. Tá. Não pode esquecer.
Um abraço, obrigado, gente. Muito Nós obrigado. agradecemos, um abraço, bom final de semana, bom feriado. Obrigado. Olá, gente, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, doutor Antônio. Curso no Fico feliz aqui com o meu pupilo, né, como alguns chamam, né? Eu falo que as criaturas, né, estão ficando melhor do que o criador, né? A gente já formou uma meia dúzia de profissionais, outros já têm seu escritório próprio, né? Graças a Deus. Então, eu fico feliz, tá? Aproveitar para fazer meu comercial. A gente não trabalha só com trabalhista, não, né? Trabalha com CIV, apuração de lucro cessante, trabalhamos PIS, com PASEP. avaliação de empresa para apuração de haveres, inventários, né? Eu acho que hoje os inventários, a maioria estão levando 10, 20 anos, né? Por falta de atuação de profissionais liquidando, o patrimônio é esse, o passivo é esse, tá? Então, assim, a gente trabalha no CIV de modo geral. E, mais uma vez, agradecer e estamos aqui à disposição. Passo nossos agradecimentos ao presidente da OAB e os demais que fazem essa instituição. Vamos repassar esses agradecimentos. Nós agradecemos muito a presença de todos. Alguns conselheiros aí, não sei se ainda está a doutora Marluz, que eu vi aqui no chat. Vários colegas, advogados e alguns que não são, que são inclusive contadores, que também estão fazendo esse curso. Muito obrigada pela presença de todos. Tenham todos um bom final de semana. Agradeço a ESA, doutor Tiago, pelo apoio, porque sem ele esse curso seria inviável, né? Porque proporcionar um curso dessa magnitude de forma gratuita, só mesmo com o amparo da OAB para esse custeio, né? Muito obrigada, doutor Antônio, foi muito O doutor Caio também, que nos deu todo o apoio. Doutor Caio, tesoureiro, e desejo muito sucesso no seu curso lá no TRT, espero que seja tão proveitoso e de bastante sucesso como foi aqui conosco. Obrigada. Obrigado, doutor. Obrigado. Tchau, até a próxima. Tá. Muitíssimo obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Encerramos aqui por hoje. Obrigada.